Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula, né, da disciplina Aconselhamento Cristão. Estamos nessa empreitada de aprender esse conteúdo tão rico dessa área, né, de teologia prática. Tá? Semana passada, na verdade, eu recebi alguns feedbacks, né, muito bons, me deixaram muito feliz com relação ao andamento da aula, o conteúdo, né, que está sendo ministrado. Falamos muito sobre essa importância, né, da igreja como cuidado, como comunidade acolhedora que faz parte também de maneira indireta e nas próximas aulas vamos ver também de forma direta, atuante no tratamento, no cuidado dessas pessoas que necessitam de aconselhamento, tá? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, vamos falar um pouco, vamos iniciar essa parte de teologia bíblica do cuidado, vamos falar um pouco também sobre o perfil do aconselhador, e como, né, como deve ser a vida desse aconselhador. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado, damos graças, Senhor Jesus, nesta noite, nesse momento, por essa aula, Senhor. O Senhor tem sido fiel, misericordioso e verdadeiro nas nossas vidas, e nós somos gratos, Senhor, gratos a Ti por esse momento. Peço que o Teu Santo Espírito venha estar guiando cada um dos momentos dessa aula. Perdoa os nossos pecados e falhas, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, limitada nesse momento, venha se abrir, Senhor, para a verdade, para a revelação, Senhor, do Teu Santo Espírito, da Tua palavra. Peço, Senhor, adestra as nossas mãos. Capacita-nos, Senhor, nessa hora, para que nós possamos ser esse aconselhador, Pai, esse conselheiro que, segundo a Tua palavra, Pai, que pessoas possam ser ajudadas, possam ser curadas, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Porque toda honra e toda glória pertence a Ti. Para a honra e para a glória do Teu nome, é assim que nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu sei que é um termo, né, relativamente novo, não se fala muito quando a gente fala muito de teologia bíblica, né, teologia bíblica propriamente dita, fala muito sobre teologia sistemática e as outras teologias em si, mas dentro do campo da teologia prática, a gente tem essa teologia bíblica do cuidado, que é um conceito assim relativamente novo e que a gente precisa explorar para a gente entender a profundidade que vai o aconselhamento, tá? Então, essa teologia bíblica do cuidado, ela parte justamente do pressuposto, do princípio de que a gente compreende o texto sagrado, a palavra de Deus, durante toda a sua narrativa, durante todo o seu texto sagrado, de Gênesis a Apocalipse, onde Deus ele vai revelando o seu cuidado. Tá? Então, essa é a perspectiva, é a ótica, é a leitura, né, ou os óculos que a teologia bíblica do cuidado usa quando ela vai ler o texto sagrado. Eu acredito que os irmãos já devem estar acostumados com esse tipo de abordagem. Por exemplo, quando a gente fala sobre o plano da salvação, então a gente interpreta, né, a gente lê todo o texto sagrado, tendo em mente, né, de forma panorâmica o plano da salvação. De entender, né, desde a profecia de Gênesis até a consumação dos séculos em Apocalipse, que Deus ele traçou um plano de salvação para a humanidade. Então, a teologia bíblica do cuidado é justamente, a gente usa essa ótica, só que ao invés do plano da salvação, a gente olha o cuidado. Então, como Deus, né, ele cuida do seu povo ao longo da história. Então, baseado nessa teologia, a gente entende, ele vai se revelando, né, ele vai revelando-se progressivamente quem ele como ele se relaciona com as pessoas, como ele restaura essas pessoas, como ele conduz o seu povo, como ele consola o seu povo e como ele transforma o seu povo. Então, essa é a base da teologia do cuidado. Então, dentro dessa base da teologia do cuidado, a gente usa isso para o nosso aconselhamento, porque o aconselhamento nada mais é do que cuidar das pessoas. Quando você está aconselhando uma pessoa, você está cuidando dela, cuidando para que ela saia daquele momento de crise, cuidando para que ela restaure o seu casamento, que ela restaure uma relação familiar, cuidando para que ela saia de uma crise, né, de ansiedade, que ela saia de um momento de dificuldade emocional. Então, o aconselhamento é cuidado. E eles faz parte, né, a gente usa como base essa teologia do cuidado. Só que esse cuidado, irmãos, ele não é um cuidado, qualquer cuidado, ou um cuidado superficial. Ou também a gente não vai olhar, fazer como uma chave linguística, né? Buscar na Bíblia, mostra a palavra cuidado, cuidado em todo o texto sagrado, e ela vai mostrar, igual uma chave linguística, todos os versículos que tem a palavra cuidado. Não é isso. Então não é um versículo isolado que fala de cuidado, tá? Mas é justamente entender e interpretar os pontos, os fatos, tudo que está no texto sagrado que é relacionado ao cuidar.
Vou dar outro exemplo, né, para ir ficando claro e os irmãos começarem a compreender essa interpretação do cuidado. Quando a gente vê, né, que Deus ele institui a lei e vários costumes, costumes e dentro da lei, para que o povo, para proteger o povo dos seus próprios pecados. Então, quando Deus coloca lá na lei que os filhos de Israel não poderiam se relacionar com as mulheres de outras tribos, com as mulheres que eram de outras nações, foi por quê? Para cuidar do seu povo, para que os costumes pagãos não entrassem dentro do seu povo. Quando dentro da lei, né, é instituído, por exemplo, na aliança, como é o nome? Fugiu agora o nome, que é realizado dentre os homens, a retirada do prepúcio, né, como símbolo da aliança, né? Fugiu agora o nome. E essa retirada era justamente o quê? Era uma forma de simbolismo, né, dentro da aliança, sim, mas era uma forma também de cuidado, de um cuidado físico, cuidado higiênico com os homens. Então, essa interpretação do cuidado que faz, né, que traz, né, à luz do texto sagrado essa teologia. Tá? Então, a gente entende, né, que de Gênesis e Apocalipse, Deus é o cuidador por excelência. E todo o cuidado deriva justamente do seu caráter, do seu amor, do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça. O amor do Senhor, o seu cuidado, a sua justiça, tudo isso revela esse cuidado, tá? E aí a gente vê os elementos centrais dessa teologia do cuidado, mais uma vez, né, vendo dessa perspectiva de Gênesis a Apocalipse. Então, na criação, então Deus cria o ser humano com dignidade e proximidade, ou seja, ele cria a terra para que ele habite, para que ele cuide, para que ele zele, ele cria um relacionamento com o ser humano, os diálogos, as conversas, a promessa, então, tudo isso, né, é esse cuidado de Deus que a gente vê desde a criação. Só que aí o que acontece na queda, né? O pecado fere, desorganiza e rompe essas relações. Que justamente está lá em Gênesis capítulo 3. Só que, mesmo com essa queda, Deus ele vem e restaura, ou planeja, né, restaurar através dessa nova aliança. Então, Deus ele se compromete a restaurar e acompanhar o seu povo, como está lá em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Tá? E aí avança mais. O povo, mesmo sendo o povo da promessa, o povo da aliança, se desvia do propósito divino. E aí o que é que Deus faz? Cuida de novo. E como ele cuida? Através dos profetas. Os profetas, eles justamente denunciam as injustiças e chamam, né, ao cuidado do vulnerável, revelando, ó, vocês abandonaram a minha lei, abandonaram o propósito divino, mas eu quero vocês de volta, tá? A justiça vai vir. Por quê? Porque vocês abandonaram o cuidado do órfão, abandonaram o cuidado da viúva, colocaram balanças fraudulentas, inseriram ídolos pagãos. Tudo que eu disse que não era para fazer na lei, vocês fizeram. Então, o profeta, né, com essa mensagem dura que as pessoas rejeitavam, era nada mais, nada menos que o cuidado do Senhor. Tá? E se tem uma coisa, irmãos, que Deus ele cuida, são dos vulneráveis, viúvas, do órfão, do pobre. A gente vê isso no texto sagrado. Vê isso de uma maneira assim muito clara, né, muito distinta. É o vulnerável, é o quebrantado, o contrito, que está sofrendo, é a pessoa que experimenta do cuidado do Senhor, experimenta da revelação desse cuidado. Tá? E aí, avançando para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, nós temos o Jesus, que é o cuidado que se torna carne e se aproxima. Estava preparando uma aula aqui, um pouco antes da gente começar a nossa aula, de Isaías 53, e eu achei um texto bem interessante, sabe? Parece que quando eu estava lendo sobre isso, eu vou compartilhar com meus alunos hoje de aconselhamento pastoral a respeito justamente dessa empatia, né, do sentir a dor do outro. No Isaías 53 traz o texto do servo sofredor, né, o cântico do servo sofredor, como o texto fala, né? Então, o livro do profeta Isaías, ele tem 5 cânticos, se eu não me engano, tem alguns textos, alguns cânticos
a respeito desse servo sofredor. Isaías 53 é um deles. Na verdade, o texto ele começa, né, na metade do 52. Então, na metade do 52 tem a exaltação do servo, aí depois vem o sofrimento do servo, o vicário, até chegar à exaltação. E na parte do texto que fala que ele tomou sobre si, um pouco antes, tomou sobre si as nossas dores, quando fala que ele foi rejeitado, que ele foi homem de dores, que as pessoas viraram um rosto e quando viram, nada mais, nada menos que a identificação com o sofrimento humano. Então, a humanidade em si, ela enfrenta esse desprezo, essa angústia, esse sofrimento, e que é um sofrimento que muita gente fala, ninguém me entende. Não, o Senhor lhe entende. O Senhor Jesus já passou por isso. Já passou por essa rejeição. Já passou por esse abandono. Já passou pelas pessoas vendo e não vendo aparência nele, não vendo beleza nele. Então, tudo isso, né, o Cristo encarnado é nada mais, nada menos que o cuidado encarnado. O cuidado que se torna carne, que se aproxima dos homens. Então, é, após a sua morte e ressurreição, quem chega? O Espírito Santo. Que aí o cuidado se torna para sempre dentro de nós, interior e transformador. Tá? E junto com o Espírito, quem vem? A igreja. Para mostrar e revelar justamente que esse cuidado não é mais de maneira somente individual, isolada, mas de maneira comunitária. Hoje eu estava meditando sobre isso, a respeito da igreja, né? O papel da igreja. Eu estava ouvindo um louvor, que é A Ele Seja a Glória da Igreja, um álbum novo que saiu, uma cantora que eu gosto muito, e falava justamente sobre isso, sobre a glória de Deus dentro da igreja, a importância da igreja. Infelizmente, a gente sabe que enfrentamos hoje um movimento de desigrejados. O movimento começou, já tem uns 5, 6 anos que ele existe, mas agora ele ganhou uma força maior, que aí entra os cristãos, né, os crentes não praticantes. A gente tem os católicos não praticantes, e agora a gente tem os crentes não praticantes. O que são os crentes não praticantes? São aqueles, né, que não se identificam com a teologia mariana, da teologia da Igreja Católica, se identificam com a teologia cristã, mas não querem participar do corpo de Cristo. Não querem frequentar a igreja, não querem um compromisso de congregar, querem só ali o rótulo, né, o título de cristão evangélico, mas não querem esse compromisso. Por quê? Porque conviver dá trabalho, meus irmãos. Conviver é um desafio. E conviver dentro da família cristã é um desafio maior ainda. É um desafio maior ainda. Por quê? Porque é mais fácil deixar. Já sofri, já tenho minhas angústias mesmo, já tenho todos os meus problemas no meu trabalho, na minha família, na minha empresa, na minha casa, e aí eu vou arrumar mais um problema que é o conviver da igreja. Então, existe hoje esse movimento que as pessoas não querem mais congregar, só que isso vem justamente de um adoecimento de uma parte do corpo de Cristo, que é justamente essa parte ali que está querendo se desmembrar, que está querendo ali ser amputada, e uma parte amputada, ela morre, porque ela perde a conexão com o Cristo. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil congregar, conviver. Se você tem uma comunidade hoje, né, de fé que você faz parte, você congrega, que vive na santa paz do Senhor Jesus, que não tem nenhum conflito e que você consegue ali resolver tudo na santa paz de Deus, amém. Levanta as mãos para os céus todos os dias e agradeça a Deus. Mas conviver dá trabalho. Conviver dá trabalho. E cuidar um do outro também dá esse trabalho. Por quê? Porque as pessoas não querem ter esse trabalho. Não querem cuidar. Hã? Meu irmão, uma coisa é quando a gente passa pela prova, outra coisa é quando alguém próximo a gente passa. Então, quando uma irmã chega pedindo oração, olha, meus irmãos, meu filho tá nas drogas, a gente toma aquele susto, né? Mas não acredito, o filho da irmã Maria tá ali naquele, tá vivendo tá nas drogas. A gente tem aquele choque, só que depois passa. Depois passa. E a gente não quer saber se o filho dela tá quebrando tudo dentro de casa, se ele tá roubando, tá vendendo pra se drogar, como é que a irmã tá, se ela tá precisando de alguma coisa, o que é que pode ser feito. Não, porque passou ali aquele momento, cuidado comunitário, a gente sabe que faz falta. Então, é mais fácil, o que é mais fácil? Irmã, tô orando por você. E excluir a irmã. Dizer, não, vamos começar a tirar a irmã Maria dos trabalhos, porque ela não tá dando conta nem do menino dela, imagina tomar alguma coisa por conta da igreja. Então, normalmente, os problemas, muitas das vezes, são resolvidos dessa forma, tá? É mais fácil tirar, excluir ou botar na prateleira. Quando a pessoa consertar, aí ela volta
a ser utilizada do que cuidar, tá? Do que cuidar. E, para concluir, nessa parte dos elementos centrais da teologia bíblica do cuidado, é a consumação. O cuidado se torna eterno e pleno, como está lá em Apocalipse 21:14. Vamos ver esse texto? Apocalipse 21:14, que diz, é, é esse mesmo? Ah, não, é 21:4, perdão. 21:4, que diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, esse é o cuidado pleno que o Senhor nos promete, que o Senhor nos oferta. Hoje a gente chora, a gente clama, a gente chega lá, né, senta com o pastor, senta com o líder, chora e pede oração e clama por alguma causa, mas o cuidado do Senhor, o aconselhamento eterno do Senhor será esse, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todas as nossas lágrimas. Amém? Então, a teologia bíblica do cuidado mostra que cuidar é participar da própria missão de Deus no mundo. Então, quando eu, por exemplo, me preocupo com o órfão, com a viúva, com a irmã que está com um problema em casa, com relação ao seu filho que está nas drogas, com uma família que está passando um casamento que está ali à beira do divórcio. Então, quando eu me preocupo com cuidar dessas pessoas, em cuidar dessas pessoas, eu estou participando dessa missão de Deus, que já está descrita no texto sagrado. Porque o texto sagrado é muito claro, a gente acabou de ver aqui de Gênesis e Apocalipse, o cuidado de Deus. Então, quando eu coloco essas minhas mãos no arado, né, nesse trabalhar, nessa obra, eu estou sendo usado por Deus, participando dessa missão de Deus em cuidar das pessoas. Em cuidar das pessoas. Tá? E aí, com isso, existe um modelo para esse cuidado. Tá? E esse modelo, né, a gente pode enxergar através da Trindade. Então, a Trindade é esse fundamento desse cuidado, é esse fundamento desse aconselhamento, e através do Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Através do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver cada um deles, lembrando que os três são um e um são três. Tá? A gente vai estudar aqui de maneira, digamos assim, por blocos, entre aspas, separadamente, mas são todos um só. Então, dentro desse texto, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: Bendito seja o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, nesse texto fica revelado que o próprio Pai, ele é a fonte dessa consolação. Tá? A ideia central desse texto é que o cuidado começa no coração do Pai, que se revela como misericordioso, compassivo, acolhedor e próximo do quebrantado. E esse é um sentimento, irmãos, que quem está aconselhando precisa despertar no coração das pessoas. Normalmente, quando as pessoas elas vêm se aconselhar, né, ou elas vêm pedir um conselho, ou elas estão ali enfrentando um conflito, elas vêm justamente com esse sentimento de abandono. Tá? Pode prestar atenção, de abandono, de falta de cuidado. Olha, vou trazer um exemplo prático. Às vezes as pessoas elas vêm de uma igreja, né, vêm de outra denominação. Aí elas vêm, pedem para conversar com a liderança, com o pastor, e aí fala, vim aqui, porque na minha igreja anterior, ninguém olhava para mim, ninguém cuidava de mim, eu estava abandonado e tudo mais. Eu estou vindo aqui nessa igreja, nessa esperança de que algo novo, né, ou ser cuidado, ser pastoreado. O que é isso? É justamente esse sentimento da falta do cuidado paterno divino, de ver Deus como esse pai que cuida. Tá? E o texto fala isso, Deus Pai de todas as misericórdias, de toda consolação. Então, o cuidado começa justamente em despertar no coração das pessoas entender que Deus é essa fonte. Deus é essa fonte desse consolo, tá? E aí, junto com o Pai, vem quem? O Filho, tá? E o Filho já entra como o bom pastor, como está lá descrito claramente, já vimos esse texto de João capítulo 10. Então, Jesus, ele mostra como cuidar. Com presença, com empatia, com verdade e sacrifício. Se tem um líder presente no texto sagrado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele analisa, ele vê todos os detalhes.
A sogra de Pedro tá doente, ele vai lá e cura. Uma viúva totalmente desconhecida na cidade de Naim, saindo para o cortejo do seu filho, já tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, estava para sepultar o corpo do menino. E Jesus, ele olha para a mulher e fala: não chore. Empatia. Então, Cristo mostra esse cuidado em todos esses momentos. Tá? Ele conhece as suas ovelhas. Ele chama pelo nome essas ovelhas. Ele guia essas ovelhas para esses pastos seguros. Ele protege e ele tem e nós temos a revelação máxima desse amor, máxima desse cuidado, que é ele dar a vida pelas suas ovelhas. Tá? E em Cristo, né, o aconselhamento dele ele é esse encarnacional, que é envolver proximidade, escuta, compaixão, verdade. Escutar o próximo. Escutar o próximo é um desafio muito grande. Hoje muita gente quer falar, tá? Muita gente quer falar. Melhor só abrir o microfone, não sei se eu queria dizer alguma coisa ou abriu sem querer. Tava aberto aqui. Pode falar, viu? Então, Cristo, né, essa revelação da próxima, tá falando, esqueci o que eu tava falando agora, do cuidado, sim, do escutar. Hoje muita gente quer falar, falar, olha, todo mundo quer falar, todo mundo tem algo a dizer, e aí às vezes é cada conversar de água, que só Jesus Cristo. Mas, escutar são poucos. Ser um bom ouvinte é para poucos, tá? E só que Cristo nos escuta, né? Ele escuta, ele sente compaixão e ele sempre será verdadeiro conosco. Sempre será verdadeiro conosco. E aí vem o Espírito, né? E o Espírito na Trindade tem esse papel consolador e de guia. No texto base de João 14:26, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, dentro, né, do aconselhamento, a gente tem que esse texto, né, tem esse significado de que é ele quem aplica a verdade no coração das pessoas. A gente compreende o texto porque o Espírito Santo revela. O Espírito Santo faz a gente lembrar. Né? Quantas e quantas pessoas, irmãos, eu conheço algumas, extremamente inteligentes, que estudaram o texto sagrado, se brincar, sabe mais de Bíblia do que muita gente, crente, tá? Mas que os seus olhos estão cerrados para a verdade. Eles veem o texto sagrado, o texto, né, bíblico, como um texto acadêmico, como quem lê uma obra clássica, como quem lê uma obra literária, enfim, não vê o texto como a gente vê. Por quê? Porque a gente vê o texto com os olhos que o Espírito Santo nos permitiu de revelar essa verdade, tá? De ensinar todas as coisas. Tá? Ele consola a nossa vida, ele consola não só por dentro, mas por fora também. Quantos e quantos desafios a gente enfrenta nas nossas vidas que, se não fosse o Espírito Santo, a gente jamais atravessaria. A gente jamais atravessaria. Por quê? Porque ele consolou. Quantas pessoas que enfrentam, ainda falar um pouco mais na frente sobre isso, do luto. Já falamos em algumas aulas anteriores, de uma forma introdutória, né, o tipo de abordagem da pessoa de luto, com luto, mas quando a gente fala de luto, né, a gente automaticamente lembra logo do consolo. Quantas pessoas que após enfrentam o luto, não sabem enfrentar o luto e se sepultam junto com a pessoa que morreu? Eu conheço pessoas assim, que quando o filho morreu, uma mãe, né, quando o filho morreu muito jovem, 17 para 18 anos, estava para servir o exército, ela se enterrou junto com o filho e ela passou anos nesse sofrimento. Anos. E a gente sentava e aconselhava e tudo mais, mas ela manteve, foi uma coisa assim, assustadora pra gente, porque ela manteve uma rotina como se o filho estivesse vivo, de continuar lavando as roupas dele, passando, guardando no guarda-roupa, arrumando a cama, limpando o quarto, como se ele estivesse vivo.
E não tinha quem consolasse. Por quê? Porque um momento como esse, só o Espírito Santo pode consolar. Só o Espírito Santo pode consolar. E foram anos desse jeito. Anos. Essa vizinha veio melhorar quando a filha dela teve um neto, um menino, um neto. Aí como é que chama? Tomou aí foi quando ela conseguiu ali enfrentar o luto, né, de uma forma um pouco mais, menos difícil, né? Mas até hoje ela sofre. Até hoje ela sofre. Então, quantas pessoas não estão assim, sepultadas juntos com seus entes queridos? Por quê? Porque não tem esse espírito para consolar, tá? E é o espírito também que ilumina, né, a mente, que convence, que transforma e que guia. Tá? Só ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só ele quem transforma o coração do homem em um coração de pedra, de um coração de pedra para um coração de carne. Só ele quem guia os nossos passos, segundo o seu propósito e a sua vontade, tá? Então a queda, né, e essa necessidade do cuidado. Então tem gente que acha que não precisa de ser cuidado, não precisa ser cuidado, precisa de atenção, se autocuida. Existe o autocuidado, sim, existe o autocuidado, existe sim. Porém, a gente precisa desse cuidado divino, né? Gênesis capítulo 3 revela que o pecado, né, gerou essa ruptura com Deus, gerou essa ruptura consigo mesmo, que é através dessa natureza humana que a gente enfrenta, que a gente sofre essa guerra até hoje, né? Ruptura com o próximo, né? A gente esquece que a nossa luta, né, não é contra a carne nem contra o sangue, mas toda hora a gente está lutando contra a carne, contra o sangue, contra alguém, contra um vizinho, contra um irmão, contra um familiar. E a ruptura com a criação, né? A gente esquece que Deus ele criou todas as coisas perfeitas para a gente cuidar. E o que é que a gente faz? A gente destrói cada vez mais a criação divina. Então destrói áreas naturais, destrói animais, destrói tudo, né? Então, o aconselhamento cristão, né, ele atua nessas quatro dimensões da queda, né? Essa ruptura que houve com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação divina. Só que aí vem a obra de Cristo, né? A obra de Cristo, ela restaura tudo isso. Restaura o quê? A nossa identidade. Nós éramos criaturas e nos tornamos o quê? Filhos, tá? Filhos, herdeiros dessa promessa, desse reino de Deus. Tá? E aí, com essa nova identidade, ele nos dá o quê? Um propósito. Irmãos, antes de conhecer o Senhor, lhes faço essa pergunta para que vocês reflitam. Qual era o propósito da vida de vocês? Tinha propósito. A gente vivia dissolutamente, um dia de cada vez. Quando eu morrer, que Deus me coloque num bom lugar. E tanto faz, tá? Então, a obra de Cristo, ela nos deu esse novo propósito. E aí tem pessoas que elas enfrentam a vida inteira tentando buscar a sua vocação. Tem gente que descobre mais rápido, mas tem gente que leva anos para descobrir. E quanto mais rápido você descobre, né, melhor e você vive plenamente esse propósito de Deus para sua vida, tá? Relacionamentos, né? Quantas e quantas pessoas enfrentam hoje raízes de amargura, falta de perdão que não foi liberado, perdão às vezes de anos que está ali, né, guardado, que não foi liberado, que não foi perdoado. Então a obra de Cristo ela restaura, ela reconcilia, ela dá esse desejo da gente pedir esse perdão, tá? E os afetos, né? Esse amor pelo próximo e amar a si mesmo, né? Essa cura interior. Então tem pessoas que são indiferentes a tudo, não conseguem amar ninguém, nem a si próprio. Ou então não ama a si e não tem amor próprio e ama a todos, menos a si mesmo. E vive a desilusão e sofrimento, um atrás do outro, tá? E então, o aconselhamento cristão, ele justamente entra nesse ministério de reconciliação, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16.
E tudo isso provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que alegria, irmãos, fazer parte dessa restauração, desse momento. Que alegria é poder conhecer esse Cristo e fazer ele conhecido para outras pessoas. Que alegria, né? E aí, mais uma vez, vamos falar da igreja como comunidade terapêutica. Ah, Senhor, nos ajude, né? Então, a Bíblia apresenta a igreja como corpo que se edifica, comunidade que confessa e cura, família que acolhe e lugar de restauração, tá? Deixa eu ver aqui um negócio no próximo slide, só para eu não ser repetitivo. Então, como é que o texto vê? O texto, tem um primeiro texto de Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz assim, vamos colocar aqui. Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor, tá? Eita, só porque eu queria estar aparecendo em espanhol agora. Deixa eu ver. Aqui. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que o apóstolo Paulo orienta, né, na segunda carta dele aos Coríntios, a respeito da união que a igreja deve ser. Que um corpo ele só pode crescer se todos os membros estiverem inteiramente ligados e conectados. Se não houver essa junção, como o texto menciona, que é justamente bem ajustado e ligado, ou seja, com todas as articulações, ele fala, pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, com todas as articulações estão perfeitamente encaixadas, só assim o corpo ele crescerá e ele será edificado em amor. Então, o corpo dividido, ele não tem como ser edificado, tá? Um corpo cheio de facções, de segregações, não tem como crescer. Não tem como crescer, tá? Então, não tem como a igreja ser uma comunidade terapêutica se ela em si só não está curada, tá? Se ela em si precisa de terapia, dessa terapia, tá? Então, Tiago capítulo 5, versículo 16, vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 16, o que é que diz? A próxima vez eu acho que eu vou colocar os versículos no slide. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas, irmãos. Esse também é outra dificuldade. Mais na frente a gente tem um tópico que é só sobre a ética do aconselhador, né? E hoje em dia as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de confessar, né, a sua culpa ou o seu pecado. É mais para essas pessoas é mais fácil ocultar, é mais fácil esconder, é mais fácil passar por cima e fazer de conta que nada aconteceu, tá? É muito difícil. Vivemos dias difíceis. Mas aí por quê? Você pergunta por quê, professor? Porque as pessoas, Tiago ele está aconselhando, né, a igreja que que ela seja um ambiente seguro onde as pessoas elas possam confessar os seus pecados nos outros, mas por que as pessoas não querem mais? Justamente por conta disso, por não ser mais um ambiente seguro. Porque o confessar hoje é sinônimo do quê? De um julgamento, de uma exclusão, né? De uma segregação. E hoje eu já ouvi uma vez, acho que foi um ditado, uma pessoa, e foi um pensamento bem cruel, mas infelizmente é verdade. Que fala que Deus perdoa, sim, mas os homens não esquecem. Então, com medo de enfrentar tudo isso, as pessoas elas se fecham, não confessam, e aí o pecado, quando ele vem, ele se torna essa ferida e ele vai apodrecendo a pessoa de dentro para fora. Quando ele vem à luz, quando ele é revelado, ele vem 3 vezes pior. Vem muito, 3 vezes não, vem muito pior.
muito pior. E aí você vê uma comunidade, às vezes, inteira enfrentando justamente, né, essa enfermidade do pecado, porque não abriu mão, porque abriu mão, na verdade, dessa confissão. Confissão das vossas culpas, para que as pessoas orem, para que as pessoas perdoem, para que as pessoas sejam curadas nesse momento, tá? Família que acolhe, Romanos 12:10. Vamos para esse texto aqui? Romanos 12:10. Diz assim a palavra do Senhor: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Esse final de semana eu escutei a gente tá vendo uma série de mensagens aqui na igreja, e a gente tá no Bem-aventurados Pacificadores. E eu escutei uma frase que lembrou muito agora quando fala essa questão do conviver em família, né? Do acolher uns aos outros, do amar uns aos outros, né? Respeitar cordialmente. Muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde todo mundo tem razão. Todo mundo não quer abrir, ninguém quer abrir mão de nada. Ah, já fui muito pisado, já fui muito humilhado, então não abro mão nem para um trem. Porque a palavra de Deus ela ensina o oposto. Ensina que pra gente tem que suportar às vezes a fraqueza um do outro. Se alguém dá uma tapa, tem que oferecer o outro lado. Se alguém manda a gente caminhar uma milha, a gente caminha duas. O evangelho isso faz parte do evangelho. Porque essas partes parece que o pessoal. Sabe livro quando a gente dobra as páginas, né? E passa pro próximo capítulo, buscando a próxima informação, porque aquela parte ali ou não interessou, ou você não quer voltar a reler. Esses textos as pessoas retiram, tá? Conviver em família, na família da fé, como o texto fala aqui, que a gente tem que amar, tá? Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com esse amor fraternal. Honre ao invés de preferir ser honrado. Honre ao invés de preferir ser honrado, tá? E a igreja também é esse lugar de restauração. Vamos lá para Gálatas 6, tá? Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais um ensinamento do apóstolo Paulo. Que a igreja é esse lugar onde as pessoas mais fortes, mais maduras, mais experimentadas levam a carga as umas das outras. E isso gera esse ambiente justamente de restauração, tá? Do pensar no coletivo. Então, o aconselhamento ele não é individualista, ele é eclesial, ele faz parte do grupo, ele faz parte dessa reunião dos santos. Bem, vamos lá. Então, a saber, e de onde vem, né? Aí você pergunta, professor, mas e agora? De onde vem? De onde eu posso tirar essa fonte desse conhecimento e tudo mais para aconselhar uma pessoa para viver em comunidade? A sabedoria bíblica, irmãos, ele é a base do aconselhamento. Nós temos alguns textos, né, alguns livros que podem ser vistos como essa base. Provérbios, Eclesiastes e Tiago formam o que a gente chamaria, né, entre aspas, o tripé da sabedoria prática, tá? Provérbios é a sabedoria para decisões. É muito interessante como Provérbios, ele traz esse aconselhamento sobre tudo, sobre, eu quero tomar uma decisão sobre dinheiro. Tem uma pessoa que está me pedindo dinheiro emprestado, eu queria um conselho se eu vou emprestar ou não. O texto de Provérbios tem. Hoje em dia não, né? Que hoje é cartão. Cartão ou Pix. A pessoa tá me pedindo um Pix emprestado, um Pix de R$ 1.000. Empresto ou não empresto? A pessoa quer que eu seja fiador dela num contrato de um aluguel de um apartamento, uma casa. Sou ou não sou fiador? Provérbios tem. Ele vai já tomar essa decisão. Casamento, ele tem também um conselho para decisão. Brigou com o irmão, tem conselho para lá também. Então, Provérbio traz sabedoria para decisões.
tomar esse rumo na vida, né? Eclesiastes, ele traz sabedoria para crises existenciais. Aquela pessoa que está sem, sabe aquela pessoa que está sem propósito, sem rumo na vida, que não sabe para onde vai, que quer estar deitado em cima de uma cama o tempo inteiro e que não vê sentido em nada. Eclesiastes, ele traz ele mostra o relato de um homem que teve tudo e no final das contas, o que foi que valeu a pena? Então, o livro de Eclesiastes, ele traz essa sabedoria para essas crises, tá? E Tiago, ele traz aquela sabedoria, né? Que a gente chama de sabedoria popular também, mas aqui a gente tem inspiração divina para os conflitos comunitários, de como viver em comunidade, como resolver esses conflitos, tá? Então, o conselheiro cristão é um intérprete justamente dessa sabedoria bíblica, de você ler o texto sagrado e utilizar ele como base para aconselhar outras pessoas, para aconselhar outras pessoas. A gente vai ver também um pouquinho mais na frente, né? Eu preparei um slide sobre isso, que a Bíblia, ela é a principal fonte do aconselhador cristão, tá? Se você tem informação em outras áreas, né, de aconselhamento, nossa, amém. Mas todo conselho tem que partir do texto sagrado. Tem que partir desse texto sagrado, tá? Vamos agora entender a prática pastoral do aconselhamento. A escuta teológica, né? Então, a escuta cristã não é apenas psicológica, né? Ela é espiritual. Então, o aconselhamento ele tem que estar baseado, né, nessa vida de oração, de santificação. Então, quem está escutando precisa entender o que a pessoa diz, como também o que ela não diz, tá? O que o coração revela, onde o pecado atua e onde a graça quer agir. Então, aqui a gente tem vários desafios que precisam ser, primeiro detectados, para depois serem enfrentados, tá? Porque às vezes no aconselhamento, né, vamos agora utilizar outro exemplo prático, né? Um aconselhamento de jovens, onde a pessoa ela chega, ela fala que está com problemas familiares, né? Ela mora com os pais, mas ela está querendo sua independência e não se sente compreendida pelos pais. Isso é o que aquele jovem diz. Mas o que aquele jovem não diz? Que ele acorda de 1 hora da tarde, que ele não quer fazer nada na vida, que ele não quer ir para a igreja, que ele não quer estudar, que ele não quer trabalhar. Isso é o que a pessoa não diz. E que aquilo ali está gerando um conflito entre ele e seus pais. Tá? O que o coração revela, irmãos, aqui a gente entra aqui na obra do Espírito, né? Então, às vezes, o próprio Espírito Santo, ele mostra pra gente o que aquela pessoa ela tá passando e o que ela está enfrentando, tá? E revela o coração daquela pessoa, a intenção que a gente, que o que os lábios estão falando não tá batendo com o que ela tá sentindo. E aí entra onde o pecado atua, né? As brechas que a pessoa abriu, o comportamento que a pessoa está tomando, as decisões que a pessoa tomou e que está influenciando hoje, as amizades que a pessoa está ouvindo, tá? E o pecado atuando e arrastando aquela pessoa, o abismo chamando outro abismo. E aí entra, né, onde a graça quer agir. Então, o que é que a partir de agora, detectei o problema, detectei o que aquela pessoa está passando. Então, como a graça de Deus ela vai se manifestar, como a misericórdia de Deus vai atuar, como o perdão de Deus ele vai chegar. Então, tudo isso começa onde? Nessa escuta. Nessa escuta. Então, escutar é justamente discernir, tá? Então, o conselheiro, né, ele identifica, né, ele faz esse diagnóstico das questões espirituais, questões emocionais, questões relacionais e questões doutrinárias. Vamos entender aqui, né? Deixa eu ver aqui o negócio. É certo. Então, questões espirituais, irmãos. Às vezes, normalmente, esse ponto, nesse primeiro ponto, é, digamos, não mais fácil, mas todo mundo bota a culpa no espiritual, às vezes, né? Então, muitas das vezes, isso aí, inclusive, algumas coisas têm raiz na própria doutrina da prosperidade, né? Quando fala que as coisas estão dando errado, é porque ou tem pecado que não foi confessado,
ou é porque a pessoa não está dando dízimo. Mas as questões espirituais, as pessoas normalmente associam muito os problemas que a pessoa está vivendo. Ah, isso é falta de oração, isso é falta de jejum, isso é porque não está vindo para a consagração, bota logo a culpa nas questões espirituais. Só que, às vezes, realmente é a questão espiritual. É uma culpa que a pessoa carrega, é um pecado que não foi confessado, é uma idolatria que está sendo que a pessoa está vivendo e não está percebendo, porque o pecado já cegou, já cauterizou essa mente. E aí cabe esse discernimento, né, identificar se realmente é uma questão espiritual e o que pode ser feito, né? Existem os ídolos do século XXI, meus irmãos, hoje em dia, que estão arrastando as pessoas para fora da igreja e as pessoas não estão nem sentindo. Tem gente que acha que ídolo é só aquele boneco de gesso que a pessoa coloca ali um altar e acende uma vela na sala de casa. Tem os ídolos de hoje, que às vezes é um filho, é um relacionamento, é um emprego, é um trabalho, onde a pessoa faz de tudo, né? Inclusive passa por cima de todos os escrúpulos para crescer. Por quê? Porque aquela posição, aquele trabalho, aquele objetivo se tornou seu ídolo. Se tornou seu ídolo. Então, isso a pessoa, quem está recebendo conselho, precisa ter esse cuidado. Claro, né, irmão? Dizendo isso, eu não estou falando que é para você deixar de trabalhar, fazer, ter os seus objetivos, não. Entendo. Tô falando dos extremos, tá? Questões emocionais, então nem tudo é espiritual. Então temos os traumas, temos os medos, temos a ansiedade, que isso aí já envolve questões psicológicas. Então a pessoa, por exemplo, ela enfrentou um trauma na infância, né? Foi rejeitada pelos pais, ou sofre, né, de um medo, uma fobia muito grande. Pronto, aqui mesmo, né? A gente teve dias aí, sofreu um conflito, não um conflito, é um conflito. De uma menina, que uma criança, a gente tem a escolinha, né, dominical, para os bebês, para os meninos, para os pequeninos. E teve uma menina que não ficava de porta fechada, né, na salinha, que a porta tem que ficar aberta. E foi uma luta, meus irmãos, para essa menina ficar na sala. E se tornou um atrapalho para o próprio desenvolvimento da sala das crianças. Porque você sabe, né? Criança, uma sala com a porta aberta, elas fazem a festa, elas querem estar para cima e para baixo. E precisava da sala fechada. Que era isso, um trauma. Ele teve que sentar, conversar com a professora, com os pastores, com a família, para entender porque essa menina não ficava com a porta fechada. Trauma. Isso é um do mais simples, tá? Mas tem trauma muito mais complexo e muito mais profundo. Questões pesadas de abuso, de violência. Pessoas carregam essas feridas até hoje, tá? E aí questões relacionais, né? Conflitos, feridas, relacionamentos mal resolvidos dentro de casa, pai e filho, filho e pai, mãe e filho, filha e mãe, avós, tá? E a pessoa vem com toda essa bagagem para o convívio da igreja. E questões doutrinárias, né? Esse aqui também é outro problema que a gente enfrentou esses dias também na igreja. A gente tem vivido esse pessoal, né, neopentecostal, tem feito um estrago muito grande na vida de muita gente, né? As pessoas, elas têm se equivocado muito, achando que o mover de Deus, ele tá em cima desse pular, desse saltar e dessas profecias que não se cumprem, que as pessoas têm atrelado a presença de Deus a isso. E uma pessoa esses dias estava inclusive até no seminário daqui, para vocês verem que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Do nada deixou de uma pessoa super ativa, ia pro evangelismo da igreja, estava no seminário, visitando os doentes, uma bênção. Chegou um profeta, não sei da onde, não sei, nem lembro agora qual foi o país, não sei se foi do México, não lembro, foi um país aí da América Latina, chegou aqui, meus irmãos, fez a cabeça dessa pessoa de uma forma que essa pessoa deixou tudo dentro da igreja até congregar. Até deixar de congregar e foi buscar movimento. Diz que a doutrina da igreja aqui não era uma doutrina forte, foi a palavra que a pessoa usou. Eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus do céu, como é pesado, como é difícil.
as visões distorcidas de Deus, as questões doutrinárias. Aqui tem um movimento muito forte, que são das doutrinas unicistas, igrejas unicistas, né? Que não acreditam na Trindade. Não acreditam na Trindade. E aí é outro problema doutrinário, fortíssimo, que desencadeia outros e outros problemas. E aí tem essas pessoas que vão para essa, que saem da nossa igreja e vão para essa igreja, e também tem o êxodo contrário. São as pessoas que saem dessa igreja que vêm para a nossa. E aí, para explicar, para a pessoa entender esse ponto doutrinário, são horas e horas de aconselhamento. Então, às vezes, a pessoa ela está vivendo um problema doutrinário e você não está nem percebendo, tá? Então, o diagnóstico pastoral é bíblico, espiritual e humano, tá bom? O conselheiro, né, ele não atira versículos, tá? Sei que as pessoas associam a Bíblia à arma, né? Calibre 66. Eu fico olhando assim, tá? Certo? Eu entendo que a Bíblia é a arma do crente, mas o conselheiro ele não atira versículos. Ele primeiro interpreta o texto. Ele conecta o texto com a situação. Então você precisa ver a real situação que a pessoa enfrentou. E dentro dessa situação você identificar no texto sagrado alguém que possa ter passado por isso. Ah, a pessoa tá passando por uma situação de abandono. Irmãos, o que mais tem é personagem na Bíblia que sofreu abandono. E o cuidado de Deus na vida deles. Ah, a pessoa foi traída. O que mais tem de texto sagrado é gente que foi traída. Então, é conectar a situação com o texto, não é chegar com o versículo pronto. A Bíblia, ela não é uma caixa de promessas que a gente abre, sacoleja assim e puxa um versículo. O texto ele tem que ser amado, ele tem que ser lido, ele tem que ser interpretado. E aí, uma vez que você faz essa conexão da situação da pessoa com o texto sagrado, você vai aplicar com sabedoria. Porque senão vira legalismo. Porque senão a pessoa vai obedecer, não porque ela compreendeu o texto, não por amor a Deus, mas por medo. Tá? E no final das contas, tudo vai convergir para Cristo, porque Cristo ele vai ser essa resposta. Então, com isso, né, a Bíblia é sempre aplicada com precisão e compaixão. Você não pode utilizar o texto para manipular a vida das pessoas. Você não pode usar o texto para fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça, não que a Bíblia diz que ela faça. O texto ele é sagrado, tá? E o aconselhamento como processo de santificação, né? O objetivo não é apenas resolver problemas, mas formar caráter, produzir frutos do espírito, gerar maturidade e conduzir à semelhança de Cristo. Quantas e quantas pessoas a gente não vive hoje, né? Vive esse problema na igreja, com pessoas com uma falta de caráter terrível. Pessoas sem escrúpulo nenhum, com um comportamento dentro da igreja e uma pessoa completamente diferente da porta do templo para fora. Um desvio de caráter, rouba até caneta da empresa. E o roubar da caneta da empresa é o mínimo comparado às atrocidades que essa pessoa é capaz de fazer. E como o aconselhamento ele age? Justamente nesse processo de santificação, de ensinar e que a pessoa ela possa entender que ela precisa mudar. Porque senão ela não vai sair do aconselhamento. Se a pessoa não toma uma atitude, se a pessoa não gera essa mudança, né, não dá esse primeiro passo para mudar, é como se você estivesse falando com uma porta. Você está sempre repetindo, repetindo, e a porta vai estar sempre fechada, vai estar sempre parada, tá? O aconselhamento, ele precisa produzir frutos do Espírito. A gente precisa ver essa mudança. A gente precisa entender essa mudança.
Esse gerar maturidade é justamente, tem pessoas, não sei se vocês já prestaram atenção, que elas se aconselham sempre para a mesma coisa, né? É o mesmo problema, que sempre se repete. Não, não resolve aquele para passar para o próximo, para uma fase mais madura, tá? Para uma fase mais madura. É difícil, mas precisa crescer. Não pode não podem ser mais as mesmas queixas, tá? Preste atenção na sua vida. Quantas vezes você precisou de aconselhamento? Os primeiros aconselhamentos a respeito do que eram e os de hoje. E aí você vai vendo se você está realmente assim passando pelos mesmos problemas ou se são problemas distintos, de fases distintas da sua vida, tá? Então, o aconselhamento cristão é justamente essa espiritualidade orientada, segundo a palavra de Deus, tá? Para esse desenvolvimento na fé. E a oração, irmãos, como intervenção pastoral, né? A oração no aconselhamento, ela invoca a presença do Espírito. Ela traz consolo, ela revela caminhos, ela rompe cadeias espirituais e ela cura feridas profundas. Então não existe aconselhamento sem oração, meus irmãos. Sem oração. Para mim, eu acho muito corajoso e muito arriscado quem faz qualquer coisa na obra de Deus sem oração. Porque é por sua conta em risco. É por aquilo que você acha que é certo. Que você acha que vai fazer. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no campo missionário, né, eu tinha, assim, tenho uma vida devocional, mas aqui eu aprendi que sem uma vida de oração, meus irmãos, você não escapa. Pra nada. Pra nada. Aqui na igreja a gente tem as campanhas, né? Eu já comentei aqui em outras aulas. A gente tem a campanha do matutino, que é de 5 às 6 da manhã, que é um horário muito difícil aqui, que é um horário muito cedo. 5 ou 6 da manhã daqui, é como, só para vocês terem noção na proporção no Brasil, é como se fosse 2 às 3 da manhã do Brasil, entende? Por conta da rotina e do dia. Então, assim, é um horário muito difícil. Mas a gente tem aqui um matutino de 5 às 6 da manhã, tá? Que é mês sim, mês não. Esse mês tá o mês não, mas dia 1º de maio já vai ser mês sim. A gente tem o jejum e oração do sábado, que é a partir das 10 da manhã. E uma vez no mês o pessoal faz até 4 da tarde. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse jejum aqui, eu quase desmaio. Eu acostumado a comer, distante. Fui fazer um jejum de um dia, quase, até eu tá, tô gordinho aqui, ó. Chega tá redondo a cara. Falta fazer mais jejum. Tô brincando. Mas uma vida de oração, uma vida de oração faz a gente enfrentar qualquer desafio. Qualquer desafio, tá? E é isso, na oração ela traz esse consolo. A gente, por exemplo, aqui na igreja teve uma irmã que perdeu o marido recentemente. Se não fosse o Espírito Santo, meus irmãos, e as orações dos irmãos e as visitas e o cuidar da vida dela, coitada. Coitada, o marido era tudo na vida dela. Então, assim, a oração ela precisa fazer parte da nossa vida, tá? Vamos agora para o conselheiro cristão, ética e competências, tá? Vamos entender agora o perfil de quem aconselha. A gente tava, mais uma vez eu repetir, a gente usa muito o termo aqui pastoral, tá? Mas não são só pastores, não, tá, irmão? Sabe, qualquer liderança, qualquer pessoa que tem essa caminhada, essa maturidade na fé, ela pode sim aconselhar, tá? Não aconselha aquilo que você não sabe, não aconselha aquilo que você não se sente preparado, aconselhe aquilo que você vê que você está apto, que você está preparado para aconselhar, tá? Por exemplo, eu, Basílio, não posso aconselhar um casal que tem 20 anos de casado. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Eu não estou apto, não estou preparado para esse tipo de aconselhamento, tá? Mas eu posso, por exemplo, aconselhar um jovem de 20 anos que está no início da sua carreira, que está ali, né, terminando o ensino médio, tentando decidir o que vai fazer. Esse eu posso, esse eu posso. Então, o que precisa? Qual o perfil? É,
Quais são as habilidades que o conselheiro cristão ele precisa ter, tá? Um dos primeiros pontos que eu preciso que a gente discuta é justamente esse, essa aptidão, essa aptidão. As mulheres, né, mais maduras, as casadas, elas podem aconselhar as jovens. Podem, na verdade, precisam. A Bíblia orienta isso. Orienta isso. Os obreiros, né, da casa do Senhor, diáconos, auxiliares, diáconos, presbíteros, podem aconselhar os mais jovens. Os presbíteros, evangelistas, podem aconselhar os diáconos. Aconselhar, irmãos. Não é mandar nem fazer de empregado, não. Tá? É aconselhar. E assim sucessivamente, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro da ética pastoral. Eita, agora aqui a gente vai tocar num gargalo. Ah, Senhor, nos ajude. Ética pastoral, sigilo, limites e responsabilidade, tá? A ética pastoral, irmãos, ela é parte da santidade ministerial, tá? O conselheiro, ele é guardião da confiança do aconselhado. Irmãos, uma pessoa que ela está buscando conselho, né, buscando aconselhamento, a última coisa que ela vai precisar nesse momento é que você seja indiscreto com relação ao problema dela. A última coisa que ela precisa é isso, tá? Essa ética pastoral, ela envolve um ponto muito delicado quando a gente fala de aconselhamento, sabe? Porque tem pessoas que elas não conseguem distinguir, não conseguem distinguir, né, do que é até que ponto vai esse sigilo, até que limite vai esse segredo. Quer ver um problema que acontece muito? Às vezes as pessoas elas procuram o pastor, o líder da igreja, para um determinado conselho, e, e esse líder, né, no seu ambiente familiar, que ele acredita que é esse ambiente de segurança, que é, né, ele se sente confortável de compartilhar esse problema com a sua família. E aí aquele filho, né, adolescente, ou aquela filha adolescente, vai escuta esse problema e ele pede, olha, por favor, viu? Não comentem com ninguém, não. E o que é que esse filho adolescente faz? Comenta com outra pessoa. Que comenta com outra pessoa. Quando vê a vida daquela pessoa, já tá na boca de metade da igreja. E aí quer ver para terminar de acabar, para botar a última pá de cal, é quando cai no ouvido da pessoa que foi pedir o conselho. Que ela descobre que a sua vida tá na boca de todo mundo. De algo que você contou ao seu líder que você confiava. Então, o conselheiro, quem está aconselhando, ele é o guardião dessa confiança. Tá? Quem escuta o conselho precisa confiar em você, de que o que ela vai contar nessa sala não vai se tornar público, porque se fosse para se tornar público, ela dizia numa oportunidade de ciclo de oração. Quem aqui, irmão, tem aqui alguma bênção, algum pedido de oração para fazer? Ela ia lá no púlpito e contava. Olha, irmão, estou aqui passando por um problema assim, 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 assim na minha casa. E eu queria que os irmãos orassem, porque eu não estou sabendo o direcionamento para resolver esse problema. Se fosse para ser público, ela contava no púlpito da igreja. Mas se essa pessoa lhe confiou um momento, né, de privacidade para compartilhar com você, é porque ela conta com a sua descrição, meus irmãos. Felizmente, às vezes as coisas óbvias, elas precisam ser ditas, né? Mas vamos lá, o sigilo, né, é a expressão de amor e proteção. Olha mais uma vez aí Provérbios. O que guarda a boca conserva a sua alma. Meus irmãos, o que tem de gente enrolada porque não guarda a sua boca? Esses dias mesmo, pronto. Agora, até para confessar os seus pecados uns aos outros, eu vou confessar aqui um com os irmãos. Dia desse mesmo eu estava envolvido num problema que não tinha nada a ver, por causa do quê? Da minha boca grande. De estar falando, comentando coisas que não deveriam ser comentadas. Esse meu desejo de justiça, de querer fazer tudo que é
de fazer correto, de o que é certo, o que é errado, me meti numa coisa que não tinha nada a ver. E aí a gente sabe, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. Quando pensa que não, o nome, né, do professor Basílio já tava, ó, ixi, pior, pior do que os filisteus. Então, assim, o que guarda a boca conserva a sua alma, evita todo tipo de problema. Então, o sigilo pastoral, olha, ele é moral, ele é espiritual e ele também é pastoral. Vamos entender cada um desses pontos, tá? Então, o sigilo pastoral, ele é moral, ele protege a dignidade das pessoas. O conselheiro, né, ele evita expor pecados, fragilidades ou crises do aconselhado. Isso impede humilhação, fofoca e julgamentos necessários. Então, há coisas, irmãos, que a gente sabe, mas é uma questão óbvia, que se a pessoa confessou a você, ela jamais quer que você torne isso público, porque ela está pedindo ajuda. Então, se você se sente apto a ajudar essa pessoa, você fala, não, já passei por algo parecido, eu vou poder ajudar. Não, assim, vamos enfrentar esse problema, meu irmão, juntos em oração. Vamos orar. Deus vai nos dar vitória, vai dar vitória à sua família. Amém. E tem coisas que não que foge da sua esfera. Se você não é pastor, se você não é o pastor da igreja, se você não é o dirigente da igreja, leve ao pastor, leve ao pastor, leve à dirigência, não como forma de fofoca, mas como forma de cuidar para que essa pessoa entre nesse processo de cura e restauração. Mas não torne isso público. Não torne. A pessoa confiou em você. Ela abriu o coração dela. Ela expôs uma fragilidade, tá? Isso aí, se você não contando, vai impedir justamente essa humilhação, essa fofoca e esses julgamentos desnecessários que essa pessoa vai enfrentar, tá? Espiritual, que é justamente evitar escândalos. Aqui a gente também vai entrar num ponto delicado, que mais na frente a gente vai ver, aqui eu acho que é o segundo ou terceiro slide depois desse, a respeito do sigilo, né? A gente tá falando de sigilo ainda, mas que o sigilo ele não é absoluto, tá? É... Que é justamente evitar o escândalo, né? A exposição indevida, ela pode gerar tropeço, vergonha e até afastamento da fé. O sigilo ajuda a manter o ambiente seguro para arrependimento e restauração. Lembra que eu tinha falado para vocês que muita gente não quer confessar hoje, justamente por conta disso, porque não sente um ambiente seguro. Então é melhor viver na culpa e no pecado do que se arrepender e ser restaurado. Esse é o pensamento equivocado das pessoas, né? Mas por quê? Porque a pessoa tem medo de contar, tá? Então cabe a quem escuta ter esse discernimento, dispor as pessoas. Antigamente, não sei se vocês já enfrentaram, já foram dessa época, né? Mas eu assisti várias e várias pessoas sendo disciplinadas publicamente na igreja. Um culto de doutrina, onde o nome e o número do cartão de membro era mencionado e o pecado que aquela pessoa cometeu. Que aquela pessoa ela estava proibida de ir para os cultos de porta fechada e que só podia ir para o culto domingo, que era os cultos de porta aberta. Que era uma coisa também que eu nunca entendi, que é quando a pessoa está precisando ser curada, que ela mais precisa estar na igreja, só podia ir num culto, graças a Deus que mudou, só podia ir no culto da semana. E, enfim, se tornava público, todo mundo ficava sabendo, tá? E aí o escândalo era gigantesco, o escândalo era gigantesco. Então o sigilo ajuda justamente a manter esse ambiente seguro, tá? Há coisas que precisam ser ditas? Sim,
tá? Para quê? Para que a igreja, para justamente para que o pecado ele venha à luz e que haja essa cura, tá? Mas tem coisas que, principalmente neófitos na fé, pessoas imaturas na fé, elas não suportam. Elas não suportam. E isso a gente tem que cuidar. Dá um exemplo prático. Imagina só um diácono de uma igreja que ele está passando por uma dificuldade financeira. E aí, no momento do ofertório, ele vai lá e, pum, discretamente bota a mão na salva e bota a mão no bolso e leva um pedaço, uma parte ali das ofertas. Mas, professor, o que é isso? Meus irmãos, sinto lhes dizer que isso é mais comum do que a gente imagina. E, e aí, um irmão pega e vê o diácono fazendo isso. E arma um escândalo. Ladrão! E tá, e chama tesoureiro, e chama pastor, e toda a igreja fica sabendo. E aí o diácono vai falar, não, irmãos, eu roubei, porque infelizmente eu tive que tirar, porque minha luz já estava com aviso de corte. E eu não tinha com o que pagar, e eu tive que tirar. Como é que resolve um caso como esse? Expôs, e aí um bocado de gente que acha que tinha aquela confiança, né, naquela segurança do ofertar, já começa a pensar duas vezes se vai ofertar ou não, porque não sabe se o dinheiro está sendo desviado ou não por alguém. Olha o problema que foi gerado. Tudo isso por quê? Porque o erro, o tropeço do irmão foi exposto. E aí você pergunta, professor, e como resolveria isso? Irmão, existe mil e uma maneiras de resolver isso que não seja através do escândalo. Ah, mas vai passar a mão na cabeça? Não. Vai chamar o diácono, vai mostrar para ele o que ele fez, vai pedir, né, para ele confessar, vai afastar ele das atividades, vai disciplinar. Tudo isso pode ser feito, irmãos, e preservando o corpo de Cristo. Preservando o corpo de Cristo, tá? Então, o sigilo pastoral na área espiritual é justamente para proteger a igreja, proteger o corpo de Cristo. Só que aí muita gente usa desse argumento para esconder até demais, que aí também o outro extremo que é o problema, né? Há coisas que o corpo de Cristo precisa saber também, tá? Precisa saber também. E aí vem, né, o pastoral, que é o gerar confiança, né? Sem confiança não há aconselhamento. Quando o aconselhado sabe que a sua história está protegida, ele se abre com sinceridade, permitindo cura e direção, tá? E interessante, mas eu sou um camarada muito desconfiado, sabe? Eu levo um tempo para confiar nas pessoas. Quando eu confio, aí é sem filtro, eu conto tudo, mas até eu confiar leva um tempo. Só que para você ver, quando eu já tive pastores extremamente sábios e inteligentes que conseguem ler as entrelinhas. E às vezes, quando eu estava ou contando um problema ou com alguma situação para ser resolvida, eu falava ou através de parábola, ou contava, por exemplo, de 100% da história, contava 50% para ver como é que o pastor ia reagindo, ia digerindo e tudo mais. E e o pastor percebia. E algumas vezes eu cheguei a escutar dizer assim, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça que você ainda não contou. Mas é verdade, a peça que falta é essa. Então, isso vem de quê? O pastor gerou essa confiança para que eu pudesse contar. Gerou essa confiança, tá? Então, quando o aconselhado percebe que a sua história está protegida,
Ele vai abrir o coração. Ele vai abrir o coração para você, tá? E agora vamos para essa parte. O sigilo não é absoluto. Há situações em que quebrá-lo é necessário para proteger vidas e cumprir a justiça. Então nós temos aí, né, algumas exceções clássicas que esse sigilo pode ser quebrado. Vamos entender quais são elas, né? Vamos lá. Eita, vamos agora para outro ponto. Se vocês estavam achando os pontos que a gente falou agora delicados vão ser agora. Tá tão delicado que até o slide aqui travou. Espera aí, irmãos. Espera aí que ele parou de funcionar. Vamos ver se ele volta. Fechar aqui algumas janelas. Tô dizendo que esse computador, irmãos, orem pelo professor de vocês para Deus abençoe e mandar um computador novo. Isso aqui travou mesmo. Espera aí. Vamos ver aqui se ele volta. Vocês estão me vendo, né, irmãos? Vendo e ouvindo, só a tela que travou, né? Dê aí esse feedback. A coisa fecha, abro outra nova aqui. Sim, professor. Estamos vendo e ouvindo. Amém, minha irmã. Obrigado pelo feedback. Vamos ver aqui se o slide volta. Fechando aqui essas outras janelas. A gente tá falando do sigilo, que nem todo sigilo é absoluto. Tá? Tem sigilos que precisam ser rompidos para saúde das pessoas. Ah, não, não é aqui não. Vamos ver aqui agora. Acho que agora vai voltar. Vamos lá. Voltou. Pronto. Então, quando é que esse sigilo pode ser quebrado, professor? Tá? Primeiro, risco de morte. Né? Imagina só uma pessoa quando ela ameaça tirar a própria vida ou a vida de alguém. O dever pastoral é proteger a vida, mesmo que isso exija comunicar a autoridades ou familiares. Tá? Uma pessoa chega para aconselhar com você, né? Um adolescente, um jovem, e assim, olha, estou com esses pensamentos aqui, né? De pôr um fim a todo esse sofrimento. Como é que você reage? Vai guardar esse segredo? Tem como guardar esse segredo? Tem como, irmãos. Que aí vai que esse jovem realmente coloque em prática o seu plano, deixa uma carta e fala que falou tudo para você. Você vai responder por isso. Você vai responder por isso. Então, esse sigilo pode ser quebrado, no caso, no risco de morte, tá? Nos casos de abuso, esse é outro problema. Terrível, terrível. Abuso infantil, abuso sexual, abuso psicológico de vulneráveis. O conselheiro tem responsabilidade moral e muitas vezes legal de denunciar. Só que aqui a gente entra num outro conflito ético. A pessoa com- vem até você com um desses problemas que eu acabei de mencionar. Você identifica que aconteceu o crime e aí você pergunta, tá, irmão, isso aqui foi um crime, isso aqui já foge da esfera pastoral, a gente tá entrando na esfera criminal e esse crime precisa ser denunciado. A gente precisa ir para a delegacia agora para resolver essa situação. E aí vem a pergunta: o que você quer fazer? E aí a pessoa fala: não, eu não quero denunciar. E agora, meus irmãos? A denúncia não é feita, o crime fica impune
e você pensa que a situação se resolveu. Mas na frente, não dá algumas semanas, a bomba estoura e todo mundo fica sabendo. E aí ele pergunta: onde estava o pastor numa hora como essa? Sabia o que estava acontecendo e ficou calado. Aí cai a culpa todinha em cima de você. Que não, vamos dizer, não, você, o senhor acobertou o criminoso, o senhor acobertou quem fez o mal, vou sair dessa igreja, e aí gera um outro escândalo pior. Então, nesses casos, é tudo muito delicado. Muito delicado. Aconteceu aqui recente aqui na igreja, já contei essa história aqui em outras aulas. Problema de casal, aconteceu um crime, né, de violência doméstica, não de bater na mulher, mas é para mim, bem, aí a gente vai entrar numa outra discussão de escala de violência, mas o cidadão quebrou o celular da esposa, estourou no chão, e enfim, fora o que ele disse, as atrocidades que ele falou para ela, e quebrou o celular dela no chão, num excesso, num ataque aí de ciúmes. Isso pra mim é uma violência, tá? Isso pra mim é uma violência. Ele quebrou o celular, na verdade ele queria quebrar a cara dela, não quebrou, quebrou o celular. Próximo passo era a cara. E mesmo sofrendo tudo isso, a mulher não queria denunciar. Não queria denunciar. Então, assim, é muito complicado esse ponto. O que o conselheiro pode fazer, né? Criar essa rede de apoio, dizer, olha, a gente tá aqui para o que você precisar. E aconselhar para o que realmente precisa ser feito. O crime foi cometido e uma denúncia precisa ser feita. Mas eu, como líder, como pastor, não posso ir até a delegacia. Quem tem que fazer essa denúncia é você. A gente vai estar aqui para lhe apoiar para o que você precisar, para o que você quiser. Quer que eu vá com você? Eu vou com você. Isso porque justamente porque esses casos, meus irmãos, o que é que muita gente faz? Aí entra naquele ponto, né, do que a gente falou agora da ética e do sigilo. Não, vamos todo mundo colocar um pano quente em cima e resolver a situação por aqui mesmo. Você não sabe o problema que você está gerando mais pra frente. Então é melhor trazer logo a luz, trazer logo a luz do que é pra fazer, do que colocar na escuridão e depois se revelar de uma maneira pior, tá? Então, o conselho, quem escuta tem essa responsabilidade de moral e muitas vezes legal de denunciar, tá? Violência, já mencionamos aqui do mesmo jeito, situação de agressão doméstica, risco iminente ou violência planejada. Escutou, viu, algo precisa, uma decisão precisa ser tomada, uma providência precisa ser tomada. A pessoa ela não pode viver assim. Ela não pode viver assim, porque senão você vai se tornar conivente com a violência. Conivente com a violência. E os crimes graves, né? Então, quando a informação envolve delitos que colocam outras pessoas em perigo, o objetivo não é punir, mas impedir um dano maior, tá? Impedir esse dano maior. Então, o sigilo pastoral, irmãos, ele tem limites, tá? Tudo na vida tem limites. Tudo na vida tem limites. Não acredito nesse discurso, eu não tenho limites, quem tem limite é o município. Não, tudo na vida tem limites. Então, o sigilo ele precisa ser respeitado, sim, para preservar a pessoa que está se aconselhando, para cuidar dessa pessoa, para criar um ambiente seguro, para que ela possa ali enfrentar esse momento de dificuldade e ser curada e restaurada. Mas a gente acabou de ver agora as exceções onde o sigilo pastoral ele precisa ser quebrado justamente para proteger as vítimas. As vítimas.
Você não é delegado para resolver essas coisas. Você não é escrivão para colher depoimento. Você precisa direcionar essas pessoas para as esferas que lhe cabem. Porque senão, o problema ele vai voltar dobrado para cima de você. Ele volta dobrado. Não guarde, não oculte, não esconda. É muito pior. Vai ser muito pior. Resolva com quem tem que resolver, tá? Resolva com quem tem que resolver. Então, irmãos, os limites saudáveis desse aconselhamento são: o conselheiro ele não é salvador, tá? Salvador só o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é psicólogo clínico, tá? A menos que ele seja formado. Alguns pastores hoje têm essa formação, alguns líderes também, mas ele não pode ser visto como psicólogo. Tem pessoas que fazem do pastor psicólogo, mas isso não é o certo, tá? O pastor ele é um conselheiro espiritual. Né? Se precisa de psicólogo, procure ajuda médica, procure ajuda profissional, que aí sim você vai ser direcionado você vai ser direcionado diante do tratamento. Ele não é substituto da família, tá? Ele não é substituto da família. Tem pessoas hoje que enfrentam, né, conflitos terríveis com a liderança pastoral, porque esperam que aquela pessoa vai ser, né, o seu pai, ou que a esposa do pastor vai ser a sua mãe. Tenham muito, muito cuidado, meus irmãos, com esse tipo de relacionamento. Pai é aquele que está nos céus e o nosso pai de filiação, tá? O pastor ele pode ter um cuidado paterno, pode ter um cuidado pastoral? Sim, deve, na verdade. Mas ele não pode substituir um membro da sua família que você não teve, tá? Tenha muito cuidado com isso. E ele também não é um guru espiritual. Que esse guru é justamente você não toma nenhuma decisão se você não falar com o seu pastor. Não é assim. Não é dessa forma, tá? Ele é um servo. Ele não é um Messias, tá? Não é um Messias. E aqui eu vi esse texto que me chamou bastante atenção quando a gente fala sobre esse limite saudável e do aconselhamento e da verdade, né? Que em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O apóstolo Paulo está ensinando, em outras palavras, que mais cedo ou mais tarde a verdade ela vai aparecer, tá? E que você não pode utilizar, né, o aconselhamento, ou a própria palavra de Deus para ensinar ou manipular as pessoas, para enganar as pessoas, porque a verdade ela vai ebulir, ela vai aparecer e nada pode contra ela, nenhum engano pode contra a verdade, tá? Amém? Então, dentro da responsabilidade pastoral, né, o pastor, quando ele dá um conselho, né, ou quem está aconselhando, precisa ter sempre em consideração que você é responsável e você responde, você presta contas a Deus, à igreja, à palavra e à sua própria consciência. Todas as vezes que você for dar um conselho a alguém, você precisa levar em consideração essa responsabilidade. Se o conselho que você está dando, ele é digno diante de Deus, ele é digno diante da igreja, ele está alinhado com a palavra de Deus e que ele não irá pesar na sua própria consciência. É um desafio? É um desafio enorme. É um policiamento constante diante daquilo que a gente está ensinando. Mas a gente não pode fugir disso, irmãos. Por quê? Porque nada podemos contra a verdade.
senão pela verdade, tá? Nada podemos contra a verdade. E essa responsabilidade inclui justamente essa preparação teológica, que é o que a gente está fazendo aqui, uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na presença de Deus, justamente para dar esse exemplo, para aconselhar as pessoas, uma conduta irrepreensível, como é que você vai aconselhar sobre família, sobre relacionamentos, se você vive uma vida desregrada com a sua família, como é que você vai aconselhar sobre relacionamento de pais e filhos, se você vive em pé de guerra com a sua família. Essa conduta irrepreensível. Como é que você vai aconselhar sobre finanças, se você vive uma vida endividada. Então, essa conduta irrepreensível, tá? E o encaminhamento quando necessário. Então, tem casos que fogem da nossa esfera. Que sempre tem alguém acima de você que pode aconselhar nesse momento, tá bom? Dito isso, irmãos, vamos terminar aqui a nossa aula de hoje. A gente conclui nessa parte, né, de responsabilidades do conselheiro. E na próxima aula a gente dá continuidade com o uso adequado das escrituras no aconselhamento. Vamos entender aí que, no final das contas, tudo converge, tudo avança para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sei que a aula de hoje ela trouxe, né, alguns desafios, tocamos em alguns pontos sensíveis, mas é importante a gente entender que o aconselhamento em si tem esses desafios, tá? E ele não responde a uma fórmula só. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação que precisa ser ouvida, precisa ter essa escuta empática e precisa ser solucionada debaixo do discernimento do Espírito Santo e também através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai amado, damos graças, Senhor Jesus, nesta hora, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por essa aula que o Senhor tem nos dado, por esses momentos, Senhor, que aprendemos sobre aconselhamento, Pai. Sabemos que quantas pessoas são carentes, que precisam, Senhor, do teu cuidado. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver essa teologia do cuidado, a entender, Senhor, o teu cuidado sobre a vida delas, o teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Nos ensina a cuidar, Senhor, das ovelhas que o Senhor confiou às nossas mãos. Te peço nessa hora, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão aqui, que estão estudando a tua palavra, Senhor. Sê com eles, Pai, em tudo, para a honra e para a glória do teu nome. É assim que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos a cada um, em nome de